Oi gente, eu sou o Leonardo e hoje eu vou estrear um novo quadro aqui no canal Sem Memória, que é algumas reviews mais rápidas do que as originais do papo de sofá que a gente costuma fazer, porque a gente vai falar sobre filmes lançamentos, mas não aqueles lançamentos gigantes que a gente vê a necessidade dos dois estar comentando aqui, e quando só eu ou o Luigi assistir, cada um vai vir aqui pra comentar a sua opinião sobre o filme. E o filme escolhido pra estrear esse quadro aqui é o filme Good Night Mommy, ou também o Boa Noite Mamãe, que foi lançado em 2022 pelo Amazon Prime nesse mês aqui de setembro. Esse filme aqui se trata de mais um remake americano que eles fizeram sobre um filme austríaco que foi lançado em 2014, então é bem recente na verdade, então eles decidiram fazer essa nova história mudando algumas pequenas coisas, mas que no fim é praticamente a mesma coisa. E é bom lembrar que eu vou separar o vídeo com a parte sem spoilers e também a parte com, eu vou avisar no meio do vídeo, então caso você não tenha assistido, pra parar o vídeo e depois continuar. Então sem interromper muito, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal que vai vir muitos vídeos que nem esse aqui. Então sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Eu já tenho que confessar que eu não sabia da existência do filme original e eu tinha visto o lançamento do Prime Video e eu falei, vou dar uma chance mesmo não tendo sido comentado por muitas pessoas. Eu fui lá, dei uma chance e pesquisando um pouco mais, eu descobri que ele se tratava de um remake americano e que, sendo bem sincero, ele mais ou menos funcionou, vai. O filme em si, ele tem as suas particularidades, ele é um filme até legalzinho de assistir e esse descontentamento meu um pouquinho é mais por conta do filme ele ser um pouquinho mais vazio do que eu esperava, porque o filme se trata de um pai que deixa os dois filhos gêmeos junto com a mãe, só que depois dela ter feito uma cirurgia plástica pra alterar um pouco o rosto, porque ela já foi uma pessoa muito famosa lá em Hollywood, as duas crianças vão lá e começam a desconfiar de que aquela pessoa que tá com aquela máscara, aquele protetor, né, pra não machucar, não é a mãe deles, então eles começam a meio desconfiar, fazer algumas coisas pra tentar provar que aquela ali não é a sua mãe, só que obviamente isso dá muito errado. O filme ele tenta apostar bastante nessa parte do desespero das crianças pensarem que aquela ali não é a mãe deles, isso até que funciona em algumas partes, mas na grande maioria pra mim não funcionou porque a parte do desespero não é equivalente e não condiz muito bem com o desespero que aconteceria na vida real. E ele tenta apostar um pouco mais no drama das crianças ali tentando descobrir se realmente era a mãe deles e analisando o comportamento, né? Já que eles não tinham visto ela faz um tempão já. O filme, infelizmente, ele tem várias cenas de pesadelo, então muitas coisas são jogadas ali simplesmente e não agregam muito bem na história. Isso me incomodou bastante assistindo ele. Não é alguma coisa que talvez incomode você, mas pra mim não funcionou. As duas atuações das crianças e também da nossa personagem principal que faz a mãe, elas funcionam muito bem, então pra mim esse aqui é o grande ponto forte desse filme, porque a gente vê a atuação das duas crianças que de fato são gêmeos e não foi usado nenhum tipo de CGI nem nada disso, e também algumas cenas ali que me perturbaram um pouquinho, e a explicação no geral assim, porque se tem a mãe das crianças que a gente não sabe se é realmente a mãe delas, provavelmente vai ter um plot twist final, então já vai esperando isso, já vai matutando sua cabeça qual seria esse plot twist, que é muito legal, até que funciona caso você não tenha assistido o original, que foi o meu caso. Eu já tinha assistido outros filmes que tem toda essa parte deles serem confinados assim dentro da casa com pais abusivos ou alguma coisa assim mais misteriosa dentro da família, como o próprio filme A Tale of Two Sisters, ou traduzido pro Brasil como Medo, apenas Medo, que é um filme muito legal e também conta sobre duas irmãs que estão ali tentando combater a madrasta que tá fazendo um monte de merda. Então caso você tenha gostado do Good Night Mommy, talvez você goste também do A Tale of Two Sisters. Inclusive a gente fez um podcast exclusivo só falando sobre esse filme, tentando desvendar alguns segredos que tá ali dentro do filme. Pra mim esse filme é que ele fica com uma nota de 6 de 10 ou até 7 de 10, dependendo assim do meu emocional na hora, porque o filme ele conseguiu me agradar em alguns pontos, mas sinceramente ele é bem esquecível e se eu pegar só o início e o final eu não vou sentir muita falta, porque o meio ele é um pouco mais inchado, sabe? Ele tem bastante coisa ali acontecendo, mas que não agrega muito no final da história, na minha opinião. E pra você que quer assistir esse filme aqui, não esquece de ir lá no Prime Video e colocar na sua lista ou já começar a assistir, que ele até vale a pena caso você não tenha assistido os outros filmes. E a partir desse momento eu vou começar a falar sobre os spoilers do filme, então se você não assistiu o filme ou nem o original, para o vídeo e depois vai lá, assiste o filme e volta pra cá. Não esquece de salvar o vídeo depois pra assistir, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre as cenas ali que são importantes e que é legal discutir aqui no vídeo. Algo que me incomodou bastante durante esse filme, na verdade, foi a parte da criança tentar descobrir se é realmente a mãe dele pelo menos umas 5 vezes durante o filme, porque ele sempre sai durante a noite pra tentar perambular e ver a mãe dele ali, tentar tirar a máscara dela ou olhar pro espelho pra ver se é a mãe, e nunca faz no menor sentido, e isso me incomodou bastante, e muitas pessoas falaram que até na metade do filme, assim, daria pra perceber de que uma das crianças é sim uma visão do irmão dela, só que eu não consegui perceber isso porque eu tenho alguns probleminhas pra decorar nome de personagem, e eu sempre vou na
face. E dessa vez aqui são dois personagens gêmeos, então fiquei muito perdido e eu fui depender apenas do final ali, do plot twist, porque realmente eu estava muito confuso. E também por ser a primeira vez que eu fui assistir o filme, eu fiquei bem confuso, porque a explicação não é bem dada, assim, se a gente pode dizer, mas é até que entregue legalzinho, assim, e até precisaria de um final explicado, porque é meio confusa a última cena deles todos ali abraçados, da mãe falando que tá tudo bem, e o gêmeo dele que tava morto já e apareceu durante o filme inteiro, e ele pensando que ainda tava conversando com ele. Ainda não, né? Porque ele sempre vai pensar que o irmão e a mãe dele ainda está vivo. E durante o meio do filme, como eu já tinha comentado, ele enche bastante linguiça, porque é a parte onde tem os pesadelos, e que pra mim não me agradou de jeito nenhum, porque de fato ele não agrega em nada na história. Por exemplo, aquela cena da mãe tirando a pelinha da unha e puxar e meio que ela descamar e virar um monstro. Eu comecei a pensar, caralho, pra onde que esse filme tá indo? Eu não tinha a mínima ideia. E aí do nada corta e era apenas um sonho, e sabe, quando brocha assim. E pô, no filme ele não vai, parece que vai pra frente nesse momento. E essas cenas assim se repetem bastante. Tudo bem que ele é mais um drama, mais um terror, mas ele não precisaria colocar cenas de jumpscare pra deixar a gente com medo. E pra você que não entendeu o final como eu vou explicar aqui da maneira que eu entendi e pesquisando um pouquinho pra falar pra vocês. O filme conta a história de um gêmeo que teve o seu outro irmão morto em decorrência a um acidente, porque um tava brincando com a arma e acabou atirando nele. E aí depois os dois pais vão lá e vão tentar lidar com o moleque, só que ele não aceita que o irmão dele estaria morto, e ele vai lá e acaba cometendo um outro assassinato, porque depois no final do filme, quando a gente vê, que ele vai lá e empurra a mãe dele do celeiro e acaba matando ela, botando fogo, essas coisas. E quando ele sai, ele vê os dois ali demonstrando que a persona que ele queria que fosse ali no mundo dele seriam essas duas pessoas do jeitinho que ele quer, mostrando que a mãe, não tem ressentimento nenhum com ele, que ele fez a coisa certa, todas essas coisas. E aí dá a entender no filme que o moleque ele não vai superar isso, que eles já tentaram fazer de várias formas o filho deles voltar ao normal, só que eles não conseguem. Então o pai vai ter que lidar com uma criança vendo o irmão morto e também a própria mãe morta. O filme eu explicando assim, dá pra ver que ele não é nada complexo e é só aquela cena final mesmo que chega a confundir bastante, mas é bem tranquilinho até de você entender. No meu caso não foi por conta do nome dos personagens e também deles serem idênticos, literalmente. Mas com certeza se você foi assistir já sabendo de todo esse plot twist, ou você assistiu a versão original austríaca e depois veio assistir esse aqui, com certeza eu acho que deve ter sido um pouco mais do mesmo, né? Por se tratar de um filme com uma história idêntica e algumas mudanças ali que não ganham muito o filme, eles não fazem tanta diferença. E como eu falei pra vocês, eu dei uma estudada e eu vi alguns pontos ali que mudaram, mas não faz diferença quase nenhuma. Mas então é isso, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se você gostou do novo formato, não esquece de deixar aqui nos comentários a sua opinião. Também um filme que foi lançado esse ano, ou que acabou de ser lançado, mas que não é aquela grande bomba assim no cinema, manda aqui nos comentários que provavelmente a gente vai assistir e fazer um vídeo sobre ele. E aproveitar que você vai comentar, deixa o seu like e também se inscrever aqui no canal, que ajuda bastante. A gente tá postando vídeo toda quarta-feira e um vídeo extra na segunda e na sexta. E não menos importante também, tem o @SemMemoriaPodcast, que é o Instagram do canal, onde a gente tá mandando atualizações sobre o podcast, tá saindo toda segunda-feira, e também algumas notas e notícias sobre o mundo do terror. E aqui dos meus lados estão passando as minhas redes sociais, o Instagram, o Twitter e também o Letterboxd, que é um site de crítica onde a minha avaliação de Boa Noite Mamãe já está lá. Então é isso, muito obrigado, tchau, tchau.